Ela vai filmar vocês. Como eu gosto de ficar um pouquinho mais próximo, assim, talvez seja bom a gente ter um pouquinho mais de proximidade. Mas momentos como esses são sempre muito bons por uma série de motivos. O primeiro deles porque a gente pode matar a saudade já com os amigos aí, que a gente parece que vai envelhecendo, vai ganhando alguns cabelinhos brancos, falo por mim, e a gente se vê assim meio que cada estação, né? Quem sabe no inverno de um ano, no verão de outro, mas fazemos sempre essa nossa conversa muito gostosa e boa, para que a gente tenha um estímulo de começar aí uma semana que se inicia com algumas palavras e algumas reflexões que acabam fazendo sentido para a nossa vida. E talvez isso seja o mais importante, porque nós vivemos num mundo que, via de regra, para nós é muito difícil. Muito difícil pelas N dificuldades que enfrentamos, pelos caminhos que nós escolhemos percorrer, às vezes retos, às vezes tortuosos, mas motivos que nos fazem vir para cá, quem sabe, para que a gente possa se encontrar. E talvez o convite que a gente tem numa reflexão e numa conversa como essa é podermos dar mais um passo ao encontro daquilo que nós verdadeiramente somos. Talvez aquilo que a gente ainda não conseguiu encontrar. E encontrar, quem sabe, por meio dos nossos esforços, daquela dificuldade que a gente naturalmente vai encontrar, a felicidade, mesmo que relativa. E por isso é necessário que nós entendamos que nessa busca íntima de cada um de nós compreendamos o que é que nós queremos com o Espiritismo. Porque é sempre um motivo de seriedade para que a gente passe a observar as nossas necessidades verdadeiras. Porque é necessário que nós entendamos o contexto de tudo aquilo que a gente quer na vida. Porque a gente vai vivendo num automatismo, empurrando com a barriga todas essas escolhas, sem nos darmos conta de que a gente vive nesse automatismo e as décadas vão umas atrás das outras. E nós não percebemos o quanta chance importante a gente tem para verificar aquilo que para nós tem sentido e deveria de ser olhado com muito carinho. Nós que abraçamos o Espiritismo, temos um motivo por esse abraço. Muitas das vezes nós vimos ao Espiritismo pela dor. A gente não sabe muito bem por que veio, mas a dor nos empurrou para esse contexto. Mas quando nós passamos para tentar entender o significado da dor, nós vemos que as nossas necessidades e aquilo que buscamos, via de regra, mesmo dentro do contexto religioso, ainda tem um aspecto um tanto quanto material. As nossas necessidades, quando observamos o nosso íntimo, ainda são relativamente materialistas. Tanto que a felicidade que todos almejamos e buscamos um dia está sentada num tripé muito característico, que é apoiado, primeiramente, recursos financeiros. Se eu tiver dinheiro, essa é uma fala íntima que todos nós temos. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Eu sou triste nessa vida porque eu não tenho recursos financeiros suficientes para que eu possa ser uma pessoa plena. Aí a gente vai para o Espiritismo. Entende até que existe uma frase dentro do Espiritismo que nos causa até uma certa perplexidade, porque diz que recursos financeiros na vida de todo mundo que nasce nesse mundo ou nesse tipo de mundo é uma prova terrível. E nós, no nosso íntimo, na nossa oração à noite, a gente fala mais ou menos assim: olha, Deus, eu sei que dinheiro é um negócio terrível na vida nossa. Longe de mim passar por essas coisas, mas eu acho que eu já sou espírita. Eu acho que eu já estou podendo, assim, né, fazer bastante caridade, então pode mandar. Manda com força, porque sabe como é, eu comecei a trabalhar lá no Viana, eu posso ajudar, assim, um pouquinho mais. A gente até faz, assim, uma negociação com Deus, né? Se eu ganhar, e a gente fala assim, eu quero ganhar na cena, mas não precisa ser essa cena normal, pode ser no fim de ano mesmo, da virada, entendeu? Eu posso ajudar mais gente ainda. E a gente pensa que Deus é bobo, né? E depois que a gente ganha, se ganha, eu estou meio cansado, eu preciso dar uma viajada, espairecer, e aí sente o gostinho do mundo,
E aí as prioridades mudam, como é muito natural. Eu sei que aqui não, aqui todo mundo é muito centrado, né? Mas como eu conheço bastante gente, tem muita gente que eu acho que pisaria em falso. Mas esse é um dos pontos que a gente observa aqui, a nossa busca íntima passa por isso. O segundo ponto de assentamento desse tripé, que nós falamos que é da felicidade, é também na área dos relacionamentos. Geralmente acontece com aquela pessoa maravilhosa que a gente tem um relacionamento, é conhecido como mo ou benê, a depender do local. Imagino que aqui também. Mas assim, os relacionamentos relativamente íntimos que nós escolhemos, das pessoas que passam a vida conosco, mas também aquelas que nós encontramos nas nossas famílias, por meio de pessoas muito difíceis, complicadíssimas, às vezes colegas de trabalho que representam para nós, na essência, um calo no nosso pé. E todos temos essas pessoas difíceis e complicadas para que a gente pense, olha, essa pessoa para mim é intragável. Eu sei que aqui não, aqui é tudo fraternidade. Mas, falo por mim, a gente lembra daquela pessoa e fala, meu Deus, como é difícil. Eu seria tão feliz se não tivesse uma pessoa assim comigo. E falo assim porque existem pessoas que nós escolhemos por meio do nosso relacionamento. Olha, não dá mais, tal pessoa, eu vou me afastar, eu não quero ter mais esse relacionamento. Mas tem alguns casos que não dá para sair fora. Pai, mãe, filho. É relacionamento que a vida em si coloca nesse quebra-cabeça para que a gente aprenda a lidar. E todos temos. Obviamente que o terceiro ponto de apoio desse tripé também seria uma área que para nós espíritas ainda é bastante característica, diria, que seria da saúde orgânica. Muitos de nós até buscam um contexto religioso para ver se cura seu próprio corpo. Seja a enfermidade em si que carregue. Pode ser uma enfermidade orgânica ou uma enfermidade psicológica. Os tormentos que nós temos, as perturbações, e tudo isso nos empurra para um contexto da busca da felicidade, sem compreendermos da essência qual é a nossa realidade em si. Mas a felicidade está aí e a gente quer vivenciar uma plenitude íntima sem compreender mesmo assim, porque a vida é a vida. E nós, à medida que vamos caminhando, vamos aprendendo para tentar compreender o que é que se encaixa melhor para nós. Obviamente que num mundo complicado quanto o nosso, conhecido como um mundo de provas e de expiações, é muito mais fácil nós encontrarmos a infelicidade, porque o nosso gosto está sentado nesse tripé e parece que tudo o que nos acontece meio que vai em desacordo ou contra aquilo que a gente gostaria que acontecesse conosco. Na vida financeira parece que tudo é difícil, tudo complicado, suado, para a gente conseguir alguma coisa. Na área dos relacionamentos nem se diga. E na enfermidade do corpo e da nossa psicologia, todo dia é dia de atrapalhamento. Então nós vivemos frustrados porque queremos ser felizes e parece que todo dia é dia de sofrer. Se nós entendêssemos da realidade o significado do que é se viver num mundo de provas e de expiações, 95% dos problemas que a gente tem já estaria resolvido. Porque se o problema está em si, na minha trajetória de vida, é necessário compreender que eu tenho que vivenciá-la para aprender alguma coisa. Nós viemos para a Terra para aprender algo, mesmo que a gente não saiba o que é. E à medida que a gente vai vivenciando o que é esse processo chamado vida, esse caminho tanto quanto tortuoso e complicado, que todos nós temos, nós vamos nos dando conta da nossa realidade à medida que a gente sofre. Só que sofrer e agradecer não é, assim, uma postura apropriada ou, quem sabe, natural da criatura que está vivendo nessa terra. Por isso, a gente vai vivenciando a dor, e para que a gente vivencie a dor, nós vamos mostrando que está doendo para todo mundo. Então a gente reclama demais de tudo que a gente passa, por tudo que a gente necessita de passar, nós vamos reclamando. Depois desse pequeno quadro, que é muito natural, agora nós vamos entrar no tema da reflexão de hoje, que é viver sem reclamação.
Talvez seja um tema assim, um tanto quanto assim, filosófico, porque o pessoal aqui não reclama da vida, mas como eu ainda estou reclamando, fica uma coisa meio autoexpositiva, para que a gente comece a refletir sobre tudo aquilo que a gente efetivamente faz na vida. Mas viver sem reclamação é necessário que a gente comece a se olhar. Mas para a gente se olhar, é necessário que, nessa medida que a gente vai caminhando a vida, que a gente observa exatamente tudo aquilo que faz, tudo aquilo que escolhe, nós vamos começar a fazer pontes com o Espiritismo, para ter sentido. E aí nós vamos para a questão 908 do Livro dos Espíritos, que é mais ou menos assim. Qual o meio prático mais eficaz para que o homem se veja livre das suas más inclinações e se veja livre também das tentações? E é engraçada a pergunta, porque se a gente se perguntasse qual que é o jeito mais fácil e prático para que a gente se livre dos problemas e das nossas imperfeições, primeiro a gente já se reconhece como criatura imperfeita e também suscetível à tentação. Tentação, me permita uma pequena pausa para a gente entender o que é a tentação. A tentação, diria Chico Xavier, é algo mais ou menos assim. Ele traçou uma figura para que a gente pudesse entender. Imagina que você está correndo com um cachorro muito grande e bravo, mas correndo com todas as suas forças, mas intimamente está com aquele desejo que aquele cachorro te pegue. E é mais ou menos isso para todos nós, porque o nosso organismo funciona, e o nosso espírito também, buscando aquilo que nos dá prazer. E num mundo em que a busca do prazer não é condizente necessariamente com a busca do dever, o bem cumprido, muitas das vezes a gente troca os pés pelas mãos. Mas a resposta é incrível e é dada por Santo Agostinho, um dos pais da teologia católica, no Livro dos Espíritos. E ele responde assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E vamos traduzir, né? Porque o necessário é que a gente passe a se conhecer. Mas como é que a gente passa a se conhecer se não fazemos uma observação necessária sobre como são os nossos comportamentos perante tudo aquilo que a gente vive? E aí a gente para tentar analisar tudo aquilo que a gente faz na vida que tem. Vamos fazer um exercício junto, então, para que a gente possa contextualizar se as coisas têm sentido para todos nós. Se a gente fizer uma lembrança do Natal de 2023, não está tão longe, ninguém vai poder falar, eu já esqueci. A gente lembra até que todo Natal tem uma característica muito parecida. Todos nós ficamos assim um pouco mais sensíveis, porque nós funcionamos psicologicamente pensando em ciclos. Por exemplo, o ano de 2023 foi um ciclo. Vai chegando no final do ano, nós vamos observando tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente deixou de fazer, tudo aquilo que a gente deveria de ter feito melhor e não fez, e por isso vai fazendo um balanço da vida, pelo menos no ciclo do ano que está se findando. Mas é tão bom a gente pensar em ciclo para o nosso nível de entendimento da vida, porque nós vamos, ao mesmo tempo que olhamos para o retrovisor do ano e vimos que deixamos de fazer muita coisa, que fizemos algumas coisas erradas, nós ficamos com uma boa esperança, na expectativa de que 2024 vai ser melhor. Porque a gente se promete, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou estudar um pouco mais espiritismo para compreender as coisas, eu vou ser uma pessoa mais digna e cristã. Todos nós temos intimamente esse pensamento. Aí a gente fica naquela, pensando, mas também é muito importante essa data, 25 de dezembro, porque é o Natal, né? Que representa o nascimento daquele que para nós é a representação maior do que nós deveríamos de ser aqui na Terra. A nossa luta é compreender como, do ponto de vista do comportamento, do pensamento, nós poderíamos viver a nossa vida olhando Cristo, já que a igreja colocou a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro, mesmo que o Cristo histórico tenha nascido entre março e abril. Não tem problema nenhum. Interessante é que nós pensemos naquele que para nós
é o aniversariante do mês, 25 de dezembro. E nós espíritas já temos essa sensibilidade, porque a gente vai pensando no ano em si, de tudo aquilo que deixou de fazer, naquilo que fez errado, e aí a gente se arrepende um pouco, fica com um pouco de remorso, mas também naquela expectativa de mudar seu comportamento para 2024, que logo daí. Mas também, como dia 25 de dezembro é para nós uma data muito importante, já que cristãos também somos, a gente fica naquela, porque vamos observando que o comércio vai entrando naquela temática natalina, a mídia vai também passando matérias, filmes também com a mesma temática, e a gente vai entrando no clima. E quando a gente vai entrando no clima, principalmente que somos espíritas, nesse clima de Natal, a gente vai pensando em Jesus, óbvio, vai pensando em Jesus de manhã, tarde e à noite, e a gente logo de manhã acorda, é Jesus, à tarde também é Jesus, faz a segunda oração, depois novamente vai chegando à noite, logo pensa, vou fazer evangelho no lar, à noite, se morar no condomínio, evangelho no condomínio, e chama todo mundo. A gente só pensa em Jesus, né? De manhã, tarde e à noite, não é verdade? Como a resposta foi um uníssono, eu vou perguntar de novo, a gente dá uma mantida junto aqui, né? Jesus de manhã, tarde e à noite, não é verdade? Claro. A gente nem lembra que tem Papai Noel. Não, é Jesus. É Jesus, e a gente fica naquele clima, mas logo pensa, poxa vida, eu estou com esse sentimento íntimo que está me deixando muito bem, que é o clima de Natal. E aí você começa a olhar o seu exterior, porque a sua casa muitas vezes também representa aquilo que você está sentindo. Às vezes uma casa muito bem enfeitada, muito bem limpinha, reflete muito daquilo que a gente é. Assim como às vezes está um pouco descuidada, e reflete que às vezes a pessoa está um pouquinho mais aérea, não está com tanta vontade, ou até triste, muito natural. É a psicologia da criatura. Mas você percebe que no Natal você está com vontade de enfeitar a sua casa. E o enfeite mais comum na nossa região, na nossa parte de onde moramos aqui, né, é a árvore de Natal. E árvore de Natal que às vezes a gente vai ganhando de herança, né? Aquela árvore que era da sua avó, pulou para sua mãe, da sua mãe pulou para você, e assim vai. Só que essa árvore também que passa como herança, de família a família, ela também carrega em si certas características, que eu vou falar aqui, talvez algumas pessoas reconheçam. Mas eu vou fazer uma pausa, porque eu vou falar primeiro de mim. Eu lembro de quando eu era criança, a felicidade para mim, já que começamos a falar de felicidade, era poder ajudar a montar a árvore de Natal. E eu sou do tempo que, quando criança, a árvore de Natal era daquelas bolas de vidro. É uma bola que parece um coco. Vocês lembram disso? Tem gente dessa época aqui, né? E a felicidade da criança era montar aquilo, só que a habilidade da criança, obviamente, não é a habilidade do adulto. E eu quebrava aquelas bolas, uma atrás da outra. E nesse particular eu comecei a entender a caridade natalina e o amor de Jesus na época, porque eu derrubava, minha mãe já pegava o psicólogo, né, o chinelo assim, e a gente já ia aprendendo já o que era o Natal na prática. Era uma maravilha, e a gente ficava feliz, né, porque queria ajudar e recebia essa psicopedagogia como retorno de ter derrubado as bolas. Mas essas bolas que deixaram também de existir, desencarnaram e foram de geração em geração, com a passagem dessas árvores de Natal, de família a família, de repente caiu na tua mão. Caiu na tua mão e você vê, nossa, a árvore também está faltando alguma coisa. Eu estou nesse clima tão bom de Natal, e eu quero deixar a coisa enfeitada, e eu olho uma árvore tão depenada, eu preciso fazer alguma coisa para que ela fique bonita também. E aí você pensa, o que eu posso fazer no dia de hoje para que ela fique bonita? Eu vou nessa loja de R$1,99 para comprar uma daquelas luzes eletrônicas, pisca-pisca, né? Chamado pisca-pisca. Mas aí você fala, eu vou, porque eu quero deixar mais bonita a minha árvore de Natal, quero expressá-la da mesma maneira que a minha alegria é expressa no meu íntimo. E aí você vai, mas tem uma coisa. No mundo de provas e de expiações, até loja com o nome R$1,99 é só um nome. Você entra, a vírgula pula de casa. Vira R$19,99, R$199,99 e cada um aí encontrará a sua dificuldade
compatível com o seu desejo. E aí você compra, fica até um pouquinho feliz depois da expiação, né? Porque já pagou um pouco. Aí você chega em casa, abre aquela cartelinha maravilhosa, umas 250 lâmpadas ali dentro. Mas 250 lâmpadas que também chamam sua atenção, porque quando saem dali, nunca mais voltam. Vai com o saquinho do supermercado, vai para algum lugar, e a gente não consegue guardar novamente. Aí a gente enfeita. Mas também, lâmpada pisca-pisca no mundo de provas e de expiações também tem uma característica muito interessante. Você vai testar e uma lâmpada no mínimo está queimada. Você já fica feliz, pensa até que vale a pena começar a reclamar, e logo, como piracicabano, inteligente, logo pensa, eu vou virar meio que para a parede. Pelo menos quem vier, não vem. E você olha e fala, legal, tudo bacana, tudo bonito, e eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Aí você lembra, já sei. Eu vou chamar o pessoal para vir em casa aqui na ceia de Natal. E aí logo você pensa, puxa vida, quem é que eu posso chamar? Aí a gente se lembra de que passa o ano inteiro falando bem dos parentes. Aí chega no Natal, quer convidar para eles virem em casa. Claro, a gente fala tão bem, essa gente boa que a gente tem na vida, vem para casa no final de ano. E aí você vai para o grupo do WhatsApp, fala, eu vou mandar uma mensagem para o pessoal vir em casa, combinar. Vem todo mundo em casa, mas você frisa uma mensagem muito claramente. Olha, pode vir aqui em casa, cada um traz o seu prato, combinam até quais pratos cada um fará, e assim você diz, olha, mas eu quero combinar de todo mundo estar em casa 8 horas da noite, hein? Por favor. Eu lembro que até quando eu era criança, que a ceia de Natal ocorria à meia-noite, e era terrível, porque criança não tem fome, quer beliscar, aquela coisa toda, né? Que é muito natural para toda criança. Eu sou desse tempo. E não sou tão velho assim não, antes de dizer, por favor, tá? Aí a gente pensa, meu Deus, meia-noite. Aí a gente, depois que envelhece, chega mais agora numa idade um pouco mais madura, já logo pensa, se comer à meia-noite, a hora que dormir, acorda no plano espiritual. Não tem como, né? Porque é terrível, é problema de digestão, parece que a gente vai entrando num processo que eu não gostei, né? Mas enfim, a gente pensa 8 da noite e logo deixa a mensagem. Tudo bem, tudo combinado, chega o dia fatídico. Você está preparando também seu prato e logo chega o primeiro convidado. Você escuta a campainha de casa. Você olha no relógio. 6 da tarde. Já pensa, será que... Primeira coisa, você fala, eu vou olhar se eu escrevi errado. Você vai lá no WhatsApp e olha, 8 da noite. Não. Você escreveu até para não sair confusão, 20 horas. E aí chega, você fala, quem será? E já começa a reclamar mentalmente. Abre o vitrô lá para observar quem está lá fora. Quem que é? Alguém arrisca? Exato, sua sogra. Chegou aquele motivo da sua felicidade na vida, aquela personal trainer espiritual. Você vai, você ganha paciência, perseverança, compreensão, ganha tudo, além de ter ganhado, obviamente, aquela pessoa que você chama de amor na sua vida. Aí você abre, a primeira coisa que você diz, que saudade, que bom que você veio, intimamente está fervilhando, mas tudo bem. Entre, vamos entrando, tal, aquela conversa inicial, e ela passa a porta de entrada, a primeira coisa que ela faz, ela olha para a sua árvore de Natal e diz, você viu que tem uma lâmpada queimada? Obviamente, você te montou, sobra para essas coisas, a gente adora, muito bom. Aí ela fala da lâmpada queimada, você dá uma disfarçada, fala que acabou de queimar, que você não viu, não sabe o que aconteceu. E ela logo diz, mandando a segunda pergunta para você, você está tratando bem meu filho? Coisa que toda nora ama ouvir. E já começa, né? Eu estou tratando melhor que a mãe dele para cá. E aí já começa a sessão de desobsessão ali na sala, né? Na entrada, já, os dois obsessores encarnados começam, né, se digladiar para ver quem é que vai ganhar a contenda. Aí ela diz, viu, eu gostaria de experimentar o prato que você preparou. Aí você já começa a reclamar um pouquinho mais alto na sua cabeça.
E ela experimenta, vai falar que está com mais sal ou que está com menos sal, vai depender daquilo que dirige. Mas, e a gente pensa em falar umas poucas e boas nessa hora. Mas alguns de nós não tem essa musculatura toda para colocar a trava na garganta para não falar aquilo, fica só mentalmente. Mas alguns não têm. E começa logo aquela sessão maravilhosa de reclamação para que o Natal comece bem. E nesse momento a gente começa a observar que muito daquilo que a gente é compatível daquilo que a gente pensa e fala. Porque aí nós vamos começar a fazer pontos com o Evangelho também. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, em que Jesus fala assim: a boca fala aquilo que está cheio o coração. Obviamente eu não estou falando de músculo cardíaco, o coração é íntimo, intimidade, nosso psiquismo, aquilo que a gente é. Então todos nós falamos muito daquilo que a gente tem dentro. E se a gente quer se conhecer de verdade, é necessário que passemos a prestar atenção àquilo que a gente fala. E muitas das vezes sobre uma provocação, uma dificuldade, algo que não nos agrada, a gente solta os cachorros de tudo aquilo que a gente tem dentro. Quando na verdade tudo aquilo que a gente é, muitas das vezes, é apenas uma máscara, uma persona. A gente mostra para o mundo aquilo que tem de melhor. Mas o que tem de verdadeiro, às vezes a gente guarda muito no íntimo. Às vezes dentro de casa, às vezes com os companheiros do trabalho, e às vezes no nosso modo de ser muito natural. Por isso é necessária essa primeira avaliação de compreender aquilo que a gente é. Por isso, nós temos como objetivo fundamental e principal fazer essa olhada madura sobre o que somos. Porque se a gente quiser entender o Espiritismo, que é uma doutrina que nos dá o caminho de a gente poder se conhecer e até observar o que a gente precisa fazer na vida, é necessário que a gente se olhe, porque ninguém vai salvar a gente. Cada um de nós terá o compromisso de salvar-se. Salvar-se do ponto de vista, e permitam-me a palavra, salvar-se e compreender de que o caminho a ser percorrido é nosso. Assim, a vida é nossa. Não tem sacerdote, não tem padre, não tem nada disso. Cada um de nós estabelece seu processo de compreensão da vida caminhando. E caminhando com as próprias pernas e não com a perna do outro. Por isso o Espiritismo é uma doutrina muito bonita para a gente. É séria, é complicada. E às vezes alguns de nós falam: eu não aguento. Não dá. Não dá pé porque é difícil demais. Caminhar. Mas é claro que nós fizemos uma avaliação a convite de a gente observar um pequeno retrato da nossa vida, que foi o Natal 2023. Podemos fazer sobre a nossa vida então, se a gente der de repente um passe bastante grande. E eu faço esse convite novamente. Se a gente for para uma linha de corte, mais ou menos 12 anos de idade, e essa é uma idade terrível na vida de todo mundo que passou por essa idade. Porque o nosso corpo está saindo da fase infantil e entrando na pré-adolescência. É bombardeado por hormônios de crescimento, hormônios de maturidade, que alteram as características físicas do nosso corpo, mas também altera a nossa psicologia, porque a gente vai meio que amadurecendo, sendo empurrado pelo organismo biológico a amadurecer. E aí vamos pensando e percebendo que somos seres que nem tanto aqueles que só obedecem nossos pais, mas seres que querem uma individualidade. Passamos até a olhar os nossos pais e observar que eles eram nossos heróis, as pessoas que representavam tudo da verdade na nossa vida, são pessoas que a gente começa a falar: meu Deus, eu não sei como eu saí daí. Começam os problemas, as brigas, meus pais todos diferentes, eu sou diferente daquilo que eu pedi para nascer. Começa aquela briga terrível dentro de casa. E todo mundo que teve criança, adolescente, com essa idade, que passou dentro de casa, sabe que essa é a época, mais ou menos, do início das crises, dos conflitos. E é engraçado porque eu nessa época, pelo menos se me lembro, não tinha conflito nenhum. Eu não tinha conflito nenhum, eu acho que era coisa de época, porque eu só tinha 3 escolhas na vida: se eu ia usar conga, quichute ou bamba. E era terrível essa época, porque era só isso que a gente podia escolher. E eu escolhi usar quichute. Eu sei que tem um pessoalzinho aí que não sabe o que é quichute, então eu vou colocar, nós vamos entrar na mesma página. Quichute era um calçado preto. Eu acho que o material base dele devia de ser pneu de caminhão. E era terrível, parecia meio uma chuteira, uma mistura de chuteira e tênis. E a gente não comprava
esse calçado em loja de calçado. Comprava na feira, essas feiras que tem pastel, feira de rua. Eu lembro, meu pai me levava para comer pastel no domingo, logo cedo, era uma delícia. E logo do lado eu olhava, sobremesa, quechute. Levava quechute, claro. E levava para casa. E além disso, quando a gente ia experimentar, ia colocar o quechute, ele tinha também um cadarço que também era terrível. Porque a gente começava a girar, chegava até o perispírito com o tamanho daquele cadarço. Mas colocava e ficava meio bonito, na época devia ser bonito. E eu acho até engraçado fazer uma reflexão, pensando sobre a memória, sobre isso que a gente viveu. Eu fico até pensando, poxa vida, quechute também, a gente ficava usando, desencarnava, encarnava de novo, continuava usando, não gastava nunca aquele negócio. Eu acho que até por isso que a fábrica em si faliu, né? Nem existe mais. Compra uma vez só, não compra nunca mais. Podia soltar uma bomba atômica no quechute que estava garantido. Mas como é engraçado, e ao mesmo tempo eu vejo que as crianças de hoje são muito complicadas comparadas com aquelas crianças de antigamente. Hoje, com uma certa infelicidade, que parece que o espírito em si não tem gosto pela vida em si. Às vezes entupindo já quando criança, consultórios de psicologia, procurando às vezes a sua identidade já cedo. E nós, como pais, que olhamos e vemos essa situação, a gente não sabe também o que fazer. Mas as épocas das crises, né? Porque é muito natural. Mas quando a gente tem essa idade, a gente, como é imaturo, vai reclamando muito de tudo, porque tudo está ruim. Nada é bom. Nós passamos por isso. Na nossa época, mesmo que uma certa felicidade diferente da de hoje, nós reclamávamos, porque imaginávamos que encontraríamos alguma coisa diferente e melhor, se possível. Quando a gente está na idade de 12 anos, a gente quer, porque quer fazer 15 anos. Na minha época tinha umas coisas, bailes de debutantes, as meninas que faziam 15 anos, umas coisas assim diferentes que hoje nem existe, né? Vai evoluindo, vai mudando, do ponto de vista social, assim as amizades, os primeiros namoradinhos, as primeiras namoradinhas, como era bom aquele tempo. Me permitam fazer também uma pausa. Gente, eu sou daquela época que o primeiro namoradinho a gente olhava primeiro e ficava olhando 6 meses, até pegar na mão, era uma dificuldade, até pegar na mão, depois que pegou na mão, ainda mais 1 ano e meio para dar o primeiro selinho, nossa, escrevia cartinha, fazia até os filhinhos juntos, eu vou casar, colocava nome no filhinho, vocês são dessa época, né? São, né? Aí a gente pensa, meu Deus do céu, que época! Assim que a gente pensa que não tinha maldade, uma coisa assim bacana, né? E a gente vivenciando. E hoje também um tanto quanto diferente. Porque ao mesmo tempo que tem essas mesmas vontades da maturidade, do desenvolvimento da maturidade da criatura, porque a necessidade de conhecer, se conhecer o outro, vem por meio do desenvolvimento do próprio ser humano, né? Da necessidade de se vivenciar as experiências naturais, as primeiras experiências sexuais também, porque é parte do jogo biológico da criatura. Só que hoje é também engraçado, porque acontecem também muito claramente nas famílias. Aquele rapazinho de 15 anos, mais ou menos, que já tem uma certa insatisfação, porque é nada, não é criança de 12 anos e não é adulto de 18, e não tem seus recursos, porque a sua necessidade é querer vivenciar tudo, mas não tem recurso para nada, ele vai para o seu pai, ou o patrocínio, ou a mãe patrocinadora. E é terrível essa época, porque às vezes o jovem chega, pai, eu arrumei uma namoradinha. Meu filho, ele diz, e nossa, pai, eu vou querer sair com ela nesse final de semana, será que o senhor pode me ajudar? E o pai começa a relembrar o tempo que ele tinha a sua namoradinha, em que ele, com o pai dele, ele pediu também, pai, você me dá aí um dinheiro para eu poder sair, de repente no parque, com a minha namoradinha. E ele lembra que ele, na época dele, passou uma tarde no parque, comprou um picolé de R$2, e passaram a caminhar pelo parque, aquela conversa tão gostosa, bacana, boa, e ele logo pensou, vou ajudar meu filho. Mas eu não vou dar só R$2 porque eu não sou tão duro. Eu vou dar logo R$10 para ele poder sair. E ele fala, porque essa é a mente do pai.
Olha, meu filho, eu vou dar para você 10 reais. Não precisa nem trazer o troco. Pode sair com essa namoradinha e ficar tranquilo. E ele achando que está fazendo uma coisa boa. E o filho logo começa também na sessão de desobsessão com seu pai ali, né? Porque fica totalmente insatisfeito, fala que o pai está louco, tal. E o pai fica assim meio que sem chão, sem saber o porquê da briga. E logo o filho diz: pai, o negócio é o seguinte, eu sei que você está curioso. Eu só queria de você, não é muita coisa, é pouco esforço. Eu só queria que você desse para mim aí pelo menos 500 reais para eu sair esse final de semana. E o pai logo diz: você está louco? O menino começa a narrar a vida dele, que o pai dele nunca deu nada, que ele... E aquela coisa que todo mundo aqui já sabe o que é, né? E é maravilhoso, né? Porque a gente fica assim com aquela raiva fraternal do nosso pai, né? Uma vontade de esganar, porque a gente perde aquilo que a gente deveria fazer, porque ele não deixa. Mas ele pergunta: mas onde é que você quer ir, meu filho? Com 500 reais para poder se divertir com a sua namoradinha. E ele manda aquela que todo mundo, um dia, se não ouvir, vai escutar: pai, eu quero levar ela no restaurante. Mas qual restaurante? Ah, restaurante japonês. E isso é uma coisa da atualidade. E eu fico pensando nesses jovens de hoje. E eu tenho quase certeza absoluta, foram todos espíritos que moravam no Japão, aprontaram um monte lá, e a divindade falou: vão morrer, vocês vão tudo para o Brasil. Estamos aqui com esses filhos maravilhosos, tudo importados do Japão. Tudo adora comida japonesa. A gente, para mim, comida japonesa não vai. Eu sou mais curtido assim naquele arroz, feijão, ovo. Agora, gente, imagina chegar para a namoradinha: vamos sair, comer um arroz, feijão com ovo? Acaba, não na hora. Não tem jeito. E aí logo briga, a gente reclama, não sai, e logo pensa que vai ser feliz na próxima idade. 18 anos, 21 anos, aquela idade que a gente entra mais ou menos na fase adulta. E na minha fase adulta, era uma coisa terrível, né? Porque a gente queria sair dos 15 anos, entrar nos 18 já direto. Dos 15 aos 18 deve ter demorado uns 30 anos, pelo menos. Mas chegou. E tinha, na minha época, ainda tinha lugar que a gente falava: eu quero entrar em lugar proibido. Dava uma satisfação só de pensar que eu poderia. Entrar em lugar proibido. Na minha época tinha. Hoje parece que inverteu, é um lugar proibido que vem para dentro de casa e os pais que têm que ir tapando, né? Porque a criançada hoje em dia é terrível e é uma responsabilidade muito grande. Mas faz 18 anos, 19, 20, 21, e estamos aqui naquela mistura entre trabalho e estuda, né? Porque é sempre uma mistura. Alguns trabalham mais, outros estudam mais, mas a gente também não tem nada. E logo pensa: eu tenho que me esforçar para ser alguém, para conseguir alguma coisa. E reclama da vida. Eu acho que o próximo etapa vai ser melhor. Talvez, quem sabe, com 35 anos de idade, a gente pensa: dos 21 aos 35 é uma rampa de muito esforço, porque a gente vai ser aquilo que é hoje, mas aquilo que gostaria de ser. Mas é terrível também, porque a gente gostaria de ser uma coisa e tem que escolher. Tem que escolher aquilo que vai ser o resto da vida. E é uma escolha muito complicada essa, para todo mundo, porque a gente precisa escolher e fica com aquele desespero, mas escolhe. E de repente vai começando a escolher suas vidas, vai fazendo parcelamento e financiamento para tudo quanto é lado, o que é uma característica também dessa fase. Parcela fogão, parcela sofá, alguns parcelam um carro, aquele que você pagou em 420 reencarnações, mas parcela. É meu, não tem problema. Alguns que são assim um pouco mais firmes no parcelamento, parcelam também um apartamento na planta, 20 metros quadrados, a gente entra até de lado, mas é meu, e parcela, e vai, e se você chega nesse final dessa rampa de 35 anos, solteiro, é terrível. É terrível porque todo encontro de família, você vira assunto. Você chega lá no Natal, você chega e o pessoal logo pergunta. Eles não falam oi mais, não falam oi, tudo bem, como vai? Esqueça, ele vai perguntar: está solteiro ou está solteira ainda?
Aí você responde, pois é, aquela coisa, né, meio constrangedor. Aí você sai, vou beber uma água. Aí o pessoal já dá aquela cotovelada, porque é só gente boa. Alguns nasceram de repente no mundo de cobras. O pessoal já logo fala, eu não sei, viu, sabe? Eu não sei o que esse daí tem, viu? Ou o que essa daí tem. E puxou seu avô. E aí começa aquela coisa boa que todo mundo adora, né? Mas hoje em dia, até que a gente se esforça, tem até aplicativo no celular, de namoro, essas coisas, dá certo. Encontra uma pessoa. E a gente começa a reclamar, porque nessa fase ainda está ruim, está tudo difícil, complicado, não tem nada. E aí ela não arrumou alguém. Aí você pensa, poxa vida, eu vou arrumar alguém, aí as coisas vão melhorar. Vai ficar bom, você se esforça em instalar o aplicativo, conhece alguém, vai sair, passear, gosta da coisa, acha que está legal e logo você encontra a sua tampa da panela. Lembre-se dessa pessoa, naquele dia que você falou na frente do juiz, eu aceito. Lembre-se só desse dia, por favor. Para esse dia. Que dia legal, né? Que dia gostoso. A gente, nossa, que bom, esse daí vai dar certo. Aí vai passando 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano. Você já percebe que a ponte não está tão boa não, né? Não está tão gostoso para morar debaixo da ponte com esse aí. Que talvez seja complicado. Aí você começa a ter as crises de relacionamento, vai começar a estudar espiritismo. Percebe que existem apaixonamentos no mundo de prova de expiações, de criaturas que precisam acertar os seus ponteiros. E você chega a uma conclusão: casei com o meu obsessor. Não que aqui ocorra, né? Mas de vez em quando ocorre. E aí a gente precisa, mas passa a reclamar: meu Deus, agora tem que aguentar, agora é missão, isso aí não é tanto amor. Mas tudo legal. E você pensa: mas eu acho que a vida ainda tem uma esperança, se eu tiver um filho. E se vier um filho na minha vida, eu prometo que eu não reclamo nunca mais. E vocês aí como casal, engravidam, e começam a sua trajetória, e de repente vem aquele serzinho. Aquele serzinho que todo mundo ama, no começo todo mundo quer falar, olha, é parecido com o avô, é parecido com tal, olha a boca, olha o pé, e aí vai todo mundo encantado. E vai crescendo aquele ser. E você prestando atenção, porque todo pai e mãe presta atenção no seu filho. Você vai olhando, aquele serzinho vai crescendo. Ele adquire mais ou menos com 7 anos de idade os inícios da sua própria personalidade como espírito. E ele vai vivendo, você vai olhando, estranhando, achando complicado demais aquele ser que veio. E conclui também: esse daí veio do umbral. Só pode. E quando a gente, e brasileiro, quando fala isso, se falasse numa roda de amigos, se tiver outro que tem filho, a gente não pode perder. O outro vai falar: o meu veio das trevas. Aquela coisa, né? Porque a gente não pode ficar para trás. Mas tudo bem, aí você começa a reclamar: meu Deus, vai dar trabalho demais essa criatura, para eu corrigir, para eu colocar, na verdade, um entendimento digno, uma compreensão mais madura da vida. E aí você se esquece de que a musculatura do nosso ombro espiritual é compatível com o problema que a vida nos dá. E às vezes é bom a gente agradecer e não reclamar. Mas tudo bem, vai passando, e a gente pensa: meu Deus do céu, que terrível, que difícil esse negócio de ter filho. Aí a gente já vai lá na casa dos 55. Aí dos 55 aos 65 a gente não perde a esperança. Vou ser feliz, claro. E dos 55 aos 65 é uma época que no seu fim, na sua culminância, a gente se encontra com a aposentadoria. E a aposentadoria já é o reino dos céus na terra, né? Porque aqueles que chegam sabem a maravilha que é. Ai, que gostoso essa aposentadoria poupuda que eu consegui. Agora eu vou fazer exatamente o que eu quero na minha vida. Dá para comprar tudo. Dá, né? Na farmácia dá, né? Olha lá. O que é terrível também, né? A gente vai envelhecendo. Parece que Deus errou um pouco a coisa, né? Os problemas vão vir depois que a gente já saiu das dívidas, já lutou bastante, já está na hora de poder fazer alguma coisa que quer, mas daí não pode mais. Descobre que tem lombar, que tem joelho, que tem escoliose, que tem tudo. Não pode comer, tem gastrite, quem não tem gastrite tem diabetes. É terrível. E eu fico bravo com Deus com esse negócio, porque como pode, né? E aí a gente pensa: meu Deus, nem me aposentando eu fui feliz. Mas
Na aposentadoria, me permitam fazer um pequeno adendo. Nessa época em si, a aposentadoria, existe uma distinção muito complicada entre homens e mulheres. Do ponto de vista histórico, nós homens fomos muito folgados, permitam-me fazer a crítica construtiva, porque a gente sempre esperou da parceira que ela fizesse e cuidasse de tudo. Para o homem, a gente olha lá para trás na história dos nossos bisavós, a função do homem era só trazer o dinheiro para dentro de casa e estava tudo certo. Não precisava de carinho, não precisava de conversa, não precisava de nada. Só isso estava garantido. E a mulher ficava com todo o trabalho duro da época, sem a valorização necessária. Então ela cuidava da casa, da educação dos filhos, tinha que ser paciente demais com aquele marido, que muitas das vezes era um ditador, e vivia mais ou menos nisso. Do que reflete-se até em todos os livros que nós podemos ver de histórias e romances espíritas, que a mulher vem uma vez, só passa por aqui e tchau. E o homem, que somos nós, né? A gente vem e volta, e vem e volta, e vem. Na próxima, se vocês encontrarem uma mulherona de uns 2 metros de altura andando por aqui, pode saber. Vou falar, ó, última vez, né, gente? Próxima, tchau. Né? E aí a gente fica, poxa vida, que maravilha, e se aposenta. Aí o homem, quando ele se aposenta nessa época, ele fica assim, meu Deus, agora eu vou fazer o que eu quero fazer, ninguém vai mandar em mim. E ele entra naquele clima de férias, e é um clima de férias muito gostoso, né? Todas as férias que a gente começa é bacana, mas depois que passam 2 meses, a gente já está meio irritado com aquelas férias. Só que em contrapartida, a mulher, que hoje também tem a possibilidade de ir para o mercado de trabalho, trabalhar, se ela quiser ser, ela vai ser, mesmo que não tenha uma valorização apropriada, da mesma maneira que deveria de ter, ela vai, pode fazer aquilo que ela quer, mas ela, depois que se aposenta, ainda continua com os afazeres domésticos, ela limpa, ela cuida, administra, faz tudo, e às vezes a mulher é o arquinho de sustentação do lar. E ambos se aposentam, a mulher ainda está naquele pique, porque não para nunca, é multitarefas, e o homem, que está mais ou menos entediado, que também se aposentou, ele pensa, eu vou arrumar alguma coisa para fazer. E o que ele arruma para fazer? Virar fiscal da sua mulher. Claro. A mulher vai lá, ela acende o interruptor, ele fica olhando quanto tempo vai dar. Vai lá e desliga, está gastando demais. Aí ela liga o fogão, ele vê que ela não colocou a panela ainda, está ligado. Ele vai lá e desliga, faz só põe quando tiver. E aí eu fico pensando, toda mulher deve pedir, né, para Deus, para ter um anjo da guarda encarnado, para ficar o tempo inteiro assim, nessa época. É o reino dos céus na terra, né? E reclamando, porque a vida só é isso. Aí a gente sai da aposentadoria e entra naquela última retona, né, que é dos 65 aos 75, 85, 95. E essa é uma fase terrível na vida de todo mundo, porque a gente já está com os 2 pés na rampa de lançamento, né? É só voar, voltar para casa. Só que ao mesmo tempo a gente chega numa conclusão terrível também nessa época. A gente pensa na vida quase todo dia, tudo aquilo que viveu, porque não tem mais tanto futuro, mas tem muita história. E a gente chega a uma conclusão. Bom mesmo era quando a gente era criança. E parece até uma loucura da nossa parte, porque a gente nunca coloca a felicidade no lugar que a gente está. Nunca nós temos um sentimento de satisfação íntimo que nos leve a vivenciar a vida com plenitude, de falar, meu Deus, muito obrigado por hoje. Hoje está um dia legal, essas dificuldades que eu tenho eu vou superar, não tem problema nenhum. E a gente deixa de aproveitar aquilo que para nós é o mais importante, a viagem, e não necessariamente o destino. Mas como é bom a gente poder refletir sobre todas essas coisas que fazem parte da nossa vida e talvez concluir por um insight de inteligência que vale muito a pena viver sem reclamação. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo isso que é a nossa vida, a gente agradecer e também compreender que vale a pena se esforçar para que as coisas mudem. E se não mudar, talvez não seja a hora. É necessário que a gente persista, tenha boa vontade e agradeça a Deus pela vida que a gente tem, por mais difícil que a vida esteja para todos nós. Assim, meus amigos, nossa, conversar com gente bacana, esse relógio corre que é terrível, e olha que não para. Mas
A gente se lembra da única palavra que talvez seja o resumo de tudo isso aqui que a gente falou: gratidão. A gratidão pela possibilidade de a gente poder refletir, pensar um pouco na nossa vida, compreender que vale a pena um esforço a mais. Porque muitos de nós não têm nem a possibilidade de viver isso que a gente passa. Às vezes preso numa cama de hospital, às vezes preso num corpo com uma debilidade mental. E a gente aqui, às vezes reclamando de tudo isso que a vida nos deu, por mais farto que possa ser. Assim, que tenhamos essa compreensão mais profunda das coisas, com uma avaliação sincera, madura, podemos falar: poxa vida, mais um dia de luta, que bom, graças a Deus. E aí a gente pensa: meu Deus, dias como esse poderiam se repetir infinitamente, cheios de bênçãos, de reflexão, e que a gente possa pensar que o futuro nosso vai ser melhor se eu me esforçar para que ele seja, me compreendendo um pouco mais, avaliando o íntimo daquilo que tudo a gente pode falar que faz. E aí a gente pensa: meu Deus do céu, que bom mais um dia de vida. Então todos que tenhamos, depois dessa reflexão, um final de domingo bom, que a gente pense com seriedade nas próximas semanas que aí virão. Porque talvez um problema aí nos espere e a gente encare com um sorriso no rosto, quem sabe mais esse dia, e quem sabe numa próxima oportunidade nós tenhamos mais uma vez um domingo, uma manhã muito bacana como essa, e que faça parte desse tijolinho da nossa história. Deixa assim então por fim, para não cansar mais ninguém, aquele abraço gostoso, já cheio de saudade. Na próxima a gente se vê novamente. Obrigado.